Hoje estou usando o microfone diferente. É um desafio ministrar com isso aqui, mas vamos lá. Se os outros podem, por que eu não posso? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, ao Senhor Jesus. Então hoje eu quero trazer uma mensagem, e essa palavra no grego é telos. Não tem nada a ver com ter alguém. Uma palavra chamada telos, T-E-L-O-S. A gente já vai chegar na definição dessa palavra. Logo mais a gente vai... Eu até vou me tornar repetitivo com relação a algumas frases. Eu sei que algumas pessoas não gostam quando ficam repetindo, mas é a palavra de Deus, ou seja, um pastor, ele faz o quê? Ele prega, não é isso? De onde é que veio a terminologia, o nome da palavra pregação? Quem é que me ajuda aí? Então o camarada pega o martelo, pega um prego e pam, 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 até entrar. Então, a mensagem vem com esse intuito de ficar, sabe, batendo nosso coração, batendo nosso intelecto, até que essa palavra ela produza um resultado, até que essa palavra faça um Big Bang, boom, uma explosão, cause uma explosão dentro da gente, e a gente diz, nossa, eu não via isso assim, nossa, como isso mudou o meu coração, nossa, como isso foi importante. Então essa palavra telos, que vem do grego, eu quero trazê-la para vocês. Fechem os olhos de vocês por um instante, vamos orar um pouco. Não espere por mim. O que você poderia pedir para o Senhor nesse momento? Você poderia dizer a Jesus, Senhor, fala comigo nesta noite. Jesus, eu não vim só sair e dar uma volta nesta noite, eu vim ouvir a Tua voz, eu vim ser ministrado. Jesus, eu quero ouvir revelações. Meu Senhor, eu vim para ter uma experiência contigo. Meu Senhor, eu vim para ser tocado, a minha fé é aumentada, a minha fé é aguçada. Senhor, eu vim ouvir a Tua voz e se for necessário, mexe comigo, me confronta, muda algumas coisas dentro de mim e fora de mim, para que a minha vida e a pessoa que eu sou, eu me torne melhor, me torne um sujeito, uma pessoa que venha experimentar mais frutos, mais resultados benéficos, e eu seja mais do que vencedor, ou seja, mais bem-aventurado, mais feliz, mais assertivo, mais frutífero, mais fiel, mais nobre, mais coerente, mais santo, mais prudente. Senhor, fala comigo nesta noite. Usa a Tua palavra, usa o Teu servo, o Teu vaso, abre os meus olhos, cria em mim virtudes, cria em mim valores pela Tua palavra, cria em mim dunamis pela Tua palavra, cria na minha vida outras realidades, outras circunstâncias, abre portas que estão fechadas, fecha portas que eu não consigo fechar, eu sei que só Tu podes fechar algumas portas que ainda estão entreabertas na minha vida, pois muitas vezes eu fico nas frestas, olhando para estas portas que eu não deveria. Então fecha estas portas, me faz vencer, me torna mais forte, mais resistente, mais capaz, fortalece as minhas pernas, o meu corpo físico, gera mais saúde no meu corpo físico. Vai orando, querido.
Gera mais expectativa, mais esperança no meu coração, Senhor. Aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança em Ti, aumenta a minha confiança em mim mesmo. Gera em mim, Pai, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra algo nesta noite. Eu quero sair daqui realmente edificado por Ti, pelo Teu Espírito, pelo Teu fogo. Eu quero sair daqui hoje diferente, Deus. Eu quero sair daqui um outro sujeito, uma pessoa mais amorável. Eu quero ser mais amoroso, mais sensível. Eu quero ser mais sensível, eu quero ser mais amoroso, eu quero ser mais calmo. Eu vim buscar o Teu Espírito, o fruto do Teu Espírito. E Tua Palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então eu creio e eu quero. Me ajuda a ser mais manso e dócil com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus colegas. Me ajuda a ser mais manso, mais sábio, mais humilde com a minha esposa. Me ajuda, Jesus, me ajuda, meu Senhor. Eu já tenho me esforçado, me dedicado, mas eventualmente tenho desfalecido. Então me ajuda. Me ajuda a entender a palavra que vai ser ministrada, pois eu quero entender a Tua Palavra para poder praticá-la, porque eu quero ser uma pessoa, como diz na Tua Palavra, aquele que ouve e aplica, aquele que ouve e pratica é como um homem sábio que construiu a sua vida, é como um sujeito sábio que construiu a sua vida sobre a rocha, sobre algo fundamental, algo que tem fundamentos, algo que é um alicerce que não será derrubado. Então fala conosco nesta noite pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Amém. Então, tê-los. Geralmente quando algo está acontecendo em nossas vidas, ou se estamos fazendo algo, quando estamos passando por um período, geralmente nós não vemos a hora de passar por isso. Geralmente na vida da gente a gente diz, puxa, esse negócio não acaba, meu Deus, esse negócio não termina. Imagina uma pessoa que está louco para ter uma casa, aí ele começa a construir, ele começa a trabalhar, vai atrás e não vê a hora de terminar a casa, aí falta isso, falta aquilo, falta detalhes, e ele diz, meu Deus, esse negócio não termina, quando é que vai terminar isso? Imagina uma pessoa que tem um processo na justiça, ele diz, meu Deus, esse negócio não termina nunca. Quando é que você vai terminar esse processo? E você sabe, justiça demora, e quem senta lá no banco, lá, rapaz do céu, quando isso vai passar? Então quando alguém está passando por divórcios, separações, litígios, ou quando alguém está passando por sofrimentos, fases ruins da vida, alguns até dizem, nossa, isso não acaba. Aquele suspiro, sabe, vem lá do fundo do estômago. Quando isso vai terminar? Meu Deus, isso nunca termina. Outros não tão afoitos dizem, eu não vejo a hora disso acabar, eu não vejo a hora de passar por isso, eu não vejo a hora que isso termine. Quando é que vai chegar o limite que, bum, bateu, acabou. Quando vai chegar esse, onde para, onde tudo trava, onde como uma represa, que tem algo que repreende, que prende, que segura, e dali, acabou. Chegou o limite, chegou o fim. Quando estamos passando por isso nas nossas vidas, é muito provável que a gente diga isso. Meu Deus, quando é que vai terminar isso? Dívidas, crises de identidade. Hoje eu quero trazer um entendimento dentro disso, dentro desse pensamento. Eu quero trazer um entendimento de que mesmo que alguém possa estar passando por uma fase assim, se você esteve, ou se você vai estar, ou se você for passar por um período assim, eu quero te afirmar, caso você passe por isso, e eu vou dizer uma coisa para você, as fases mais difíceis da minha vida foram as fases que eu mais passei trabalho, todavia, foram os períodos que eu mais cresci, e me parece que, nas áreas onde ainda eu
trupico, a gente não enxerga, né? Nas áreas que eu mais falho, são as áreas que eu preciso passar mais vezes por elas, ao ponto de, bom, isso não vai acontecer mais. Eu quero trazer um entendimento de que Deus, Ele, mesmo diante dessas coisas todas que possam estar acontecendo na vida de alguém, e a ideia não é fazer uma mensagem depressiva para baixo, não. Quero trazer uma mensagem para te levantar, para você entender como Deus pensa, mesmo que isso possa estar acontecendo. Eu quero dizer que Deus, Ele conspira em nosso favor. Deus conspira em nosso favor, amém? Diga comigo, Deus conspira em nosso favor. Diga com mais fé, Deus conspira em nosso favor. Diga com mais fé, Deus conspira em meu favor. Deus age em meu favor. Deus age em meu favor. Deus pensa favoravelmente a meu respeito. Amém? É o que a palavra dele diz. Eu é que bem sei o que penso a respeito de vocês. Então, quando eu sei e creio nisso e tenho isso em mente, eu sei que isso vai ter fim, logo, logo isso vai ter fim, isso logo vai passar. Eu vou ser bem sucedido, isso vai terminar bem, até porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Você poderia pensar, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Vamos colocar o S maiúsculo como sendo o propósito de Deus. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o plano de Deus. Então, segundo o plano de Deus, tudo que vai acontecer na minha vida, segundo o plano dele, vou ser bem sucedido. E se é o meu plano, se o meu plano que está alinhado com a vontade de Deus, eu também serei bem sucedido, amém? Então, os planos de Deus e os meus, se eles estiverem alinhados, eu serei bem sucedido. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os seus planos ou seu propósito. Então, Deus está dizendo, eu conspiro em teu favor, eu me movo em teu favor, eu me movo. Quanto a mão do Senhor, ela não está recolhida, não está... E nem o seu ouvido, antes a mão do Senhor está estendida e o seu ouvido está aberto, atento. Ou seja, existem inúmeras citações da palavra dele que nos arremetem, nos apontam de que Deus, apesar de nossas falhas, Ele ainda conspira. Sabe aquele pai que tem um filho, e que ele diz, aquele filho, eu sei, ele tem defeitos, ele tem falhas, ele tem erros, ele comete alguns deslizes, mas eu sei que ele será um grande homem, ele será uma grande pessoa, ele será um sujeito notável. Eu tenho 4 filhos, e eu tive que aprender a pensar assim nos meus filhos, e eu vejo os meus filhos espirituais da igreja e digo as mesmas coisas para eles: vocês serão filhos, pessoas notáveis. Esse é o pensamento que Deus tem a nosso respeito. Mas pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pede perdão, filhão, te arrepende e volta para a seara, volta para a guerra espiritual, volta. Eu quero trazer um entendimento de que Deus, mesmo como eu usei o exemplo da introdução ali, essa coisa não passa, esse período não passa, Deus conspira a teu favor. E eu quero trazer um entendimento em Mateus 24:14. Embora tenhamos falado muito, ou seja, ouvido muito a respeito de Mateus 24, Mateus 23, Mateus 25 em escatologia apostólica, pois em Mateus 24, ali Jesus está trocando uma ideia, conversando com seus discípulos, e Jesus fala sobre algumas coisas que iriam acontecer. Jesus troca uma ideia com eles ali e fala sobre o que seria depois dessas coisas. Como vai ser lá na frente, o que está para suceder, o que está por vir. Isso Jesus está conversando com eles.
E se você é curioso e gosta de saber, ou gostaria e gosta de saber o que Deus tem preparado para os dias vindouros, para nós, para a sociedade, dá uma chegada na livraria, pega lá o livro Escatologia Apostólica. Tenho certeza que você vai amar esse livro. Vamos analisar então Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E então virá o fim. Esta última frase ali depois da vírgula, da nossa vírgula que está ali, e então virá o fim. A última frase, a última palavra, formada de 3 letras, fim. Fim é a palavra grega que eu disse antes, telos, T-E-L-O-S. É sobre essa palavra, telos, ou a palavra fim, que eu quero me debruçar. Então essa palavra ela tem um significado. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos, o Evangelho, ele será... O Evangelho será anunciado, muitas coisas acontecerão, e então virá o fim. Do que Jesus está falando aqui, então virá o fim. Muitas pessoas dizem, então é o fim. Que fim? Então qual é o significado dessa palavra telos? Significa término. Mas ela está mais voltada ao ponto de que telos é um limite, ou é o limite aonde algo deixa de ser. Então ele está dizendo, então virá o fim. Então Jesus está dizendo para os discípulos, acontecerão algumas coisas e vai chegar num limite, e ali isso vai parar. Isso vai terminar. Então Jesus está dizendo, vão acontecer algumas coisas, e então vai acontecer algo, e vai ser o fim, é o término. Do que Jesus está dizendo? De que essa palavra fim significa que acontecerão algumas coisas, e logo elas vão parar. Chegou o limite, daqui não passa, não vai adiante, é só até aqui que fica. É o término, é o fim, é o limite. Chegou na barreira, dali não passa. É o fim de um período, é o fim de um estado, é o fim de algo que está acontecendo. Bastou. Então quando ele fala aqui que chegará ao fim, ele não está dizendo, ele não está falando do fim do mundo, do fim da raça humana. Ele não está falando sobre a extinção da humanidade. Muitas pessoas dizem, quando é que o mundo vai terminar? O mundo não vai terminar, segundo a Bíblia não. E quando fala o fim aqui, não fala do fim da vida terrena, ou terráquea, né? Ou a extinção da vida na terra. Não é disso que está falando. Isso está muito claro para nós. Eu gostaria que ficasse bem claro, quando em Mateus 24:14 fala, está falando disso. Ele estava dizendo para os discípulos, vão acontecer algumas coisas e basta, vai terminar e pronto. Daí em diante isso não será mais assim. Uau, dali em diante não será mais assim. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É sobre este telos, é sobre esta ótica, é sobre essa visão, é sobre esta perspectiva, é sobre esse viés ideológico. Então Jesus está falando de um período em que deveriam acontecer algumas coisas, ou algumas coisas teriam seu fim. Hoje eu quero trazer algo nesse sentido, eu quero falar sobre o fim, o término, o fim do último estágio, algo que termina, o limite onde algo deixa de existir na vida de alguém.
Que coisa boa. Chegou no limite de algo que está acontecendo. É isso que Jesus está falando. Então virá o fim. Algo que estará acontecendo vai parar, vai terminar. Chegou no limite. É sobre essa mensagem que eu quero me debruçar hoje. É o limite onde algo deixa de existir na tua vida. Amém? Algo deve parar, algo deve encontrar um basta. Alguém está esperando algo assim na sua vida? Um exemplo que se pode usar para mostrar o fim de um estado ou o limite de algo que deixa de ser. Eu quero usar isso aqui. Porque depois que isso aconteceu, começou um novo tempo. Depois que essa coisa extraordinária aconteceu na face da terra, tudo mudou. Talvez você já tenha ouvido falar em Alexander Fleming. Pastora Rosa disse, tu já falou sobre ele aqui outro dia. O povo não vai lembrar. A gente esquece muito fácil as coisas. Alexander Fleming. Esse camarada, por 1928, ele trabalhava em seu laboratório, fazendo alguns testes, trabalhando com antibióticos, com bactérias, com fungos, deixou algumas coisas em cima da mesa e foi passear, saiu de férias, largou lá as experiências dele, saiu de férias. Quando ele volta, ele disse, nossa, olha só o que aconteceu. Aquela experiência dele tinha enchido de fungo, um monte de fungos e bactérias, e causou uma reação ali, e eureka, ele descobriu a penicilina, do nada, assim, denopino, o camarada em 1928, descobre a penicilina, e ela mudou a história da humanidade. Até então, doenças como dor de garganta, sífilis e outras infecções, outras doenças que causavam morte. Tem outra foto ali, Félix? Esse é o nosso bem-aventurado. Ou tu deve ter colocado ela já. Eu estava dizendo antes que Deus conspira em nosso favor, e ainda quero acrescentar de que Deus está cada vez mais voltado em tornar as nossas vidas melhor. Está aí. Uma experiência do nada gera um resultado extraordinário. A penicilina ela é capaz de acabar com a meningite, pneumonia, sífilis, mordidas de cães e outras muitas aí. Ela é um dos antibióticos mais eficientes, mais operantes, que tem uma ação muito rápida contra algumas infecções, 80 delas. Ou seja, lá no passado, 1928, uma experiência de um camarada que volta da praia, a história da humanidade muda. Chegou o limite, um ponto final, o limite, onde as infecções traziam tanta dor e tanto sofrimento para as pessoas. Deus conspirando em nosso favor. Por quê? Porque Fleming, ele estava atrás de algo. Esse homem estava se voltando na direção para conquistar algo. Amém? Então ele estava construindo isso, ele estava atrás disso, ele queria realmente encontrar um antibiótico que realmente pudesse produzir resultados. Em 1940 realmente se tornou conhecido no mundo
em torno de 40 e 50 se tornou mais conhecida a penicilina. Em 44, se eu não me engano, um militar tomou a primeira injeção. Veja bem, em meados de 1900, 1800 alguma coisa, 1900, até 1940, 1930, a média de idade das pessoas era em torno de 50 pessoas. As pessoas nasciam, viviam no máximo até 50 anos de idade. Isso em 1900 e alguma coisa. A média da idade depois de 1928, pasmem, de 1950 para cá, a idade média das pessoas, das mulheres, 79 anos. E os homens, 73. As mulheres, olha só, elas trabalham na rua e cuidam da casa ainda. E vivem mais. Quer dizer que trabalhar gera mais vida. Boa essa, né? O camarada descobriu a penicilina. E a média da idade das pessoas explode quase 90%, 80%. Ou seja, existiu uma fase, um período na história da humanidade, e chegou um limite, bum, parou, travou tudo, e mudou a história, porque tinha alguém que estava correndo atrás disso. Aqui nós usamos essa expressão, telos. Chegou o limite, chegou no limite, agora não será mais assim. Ali então terminou o estágio de infecções, doenças, problemas de saúde que causavam a morte. A qualidade de vida mudou em muito e para melhor. Amém ou não amém? O pastor Gera, lá no Conexão Vertical, falava isso. Amém ou não amém? A gente incorporou isso. Então o que dizer se a vida ficou melhor ou não melhor depois dos veículos? Ponte, navio, trem, aviões. Cirurgias, tecnologia. Deus não está conspirando em nosso favor para que a nossa vida seja melhor? E as pessoas, alguns dizem, está piorando, vai de mal a pior. Para de fazer analogia ou ajudar a concorrência. Tem algumas fotos ali, Félix, quem é que lembra do orelhão com ficha? Lembra do orelhão com ficha? Alguém lembra desse? Tem alguns da nossa idade aí. Ali, ó. Que tempo, hein? Aí você tinha que fazer uma ligação, passava no bar, no boteco, no armazém, comprava um monte de ficha, e ficava ali, ó, plim, plim, e a ficha, né? Aí você estava na chuva, no frio, ligando de madrugada de manhã, às vezes. Por quê? Porque naquele tempo, quem tinha telefone em casa era sócio da CRT, e era caríssimo um título da CRT. Quem me lembra disso? Sim ou não? Meu Deus, quem tinha uma linha telefônica era ricaço. Vamos ver se tem os telefones ali, Félix. Os outros modelos antigos aí. Olha aí, ó. Esse você não lembra, né? Só em museu. Olha aí, a linha telefônica do interior. Uma senhora aqui de Canabarro, ela dizia assim: Canabarro, só um minutinho. Ela era atendente aqui, recebia a ligação de fora e pegava só um minutinho, tirava do nosso canal e pum no outro canal que ligava lá de fora com a gente aqui. Quem é que lembra dessa fase aí? E era assim, não era? É isso aí. A telefonista que atendia. E essa aí, vocês lembram dessa daí? Quem é que fez coleção de cartão? Colecionava cartões de telefone.
E aí tinha aquele álbum cheio de cartão. E aí trocava o cartão, aí cartão, até tinha uns cartão caro ainda. Aí, ó, o cartão. Vamos lá, tem mais aí, Félix? É isso aí? Tá bom. Aí você sabe, tem uma infinidade de modelos aí. Tinha aquele cartão, o telefone tu pegava aqui e ficava só... Era um parto, ficava esperando e voltava. Isso era no zero, meu Deus do céu, né? Dava toda a volta. Aí já caía a ligação. Estava na metade da ligação, nos últimos números caía a ligação. Começar de novo. E hoje, Deus conspira a nosso favor. O camarada tem um celular dentro de casa. Liga para quem quiser. Quer dizer, bom, deixa assim. Ou seja, as coisas mudaram ou não mudaram? Tê-los é o fim de uma fase, o fim de um período para algo melhor. É isso que Jesus estava dizendo. Melhoras. Procure depois em casa, para quem gosta de estudar, a Bíblia Strong é fantástica. Procure lá essa palavra fim, e você vai encontrar tê-los, limite, aonde algo para. Tê-los então, significa era assim até aqui. Amém? Era assim até aqui. Bom, vai ser diferente. Agora eu quero compartilhar com vocês alguns feitos que Deus fez por nós. Uau, esses valem a pena. Deus providenciou tê-los quando Ele providenciou o fim de um estado, fez fim a algo. Deus estabeleceu um limite quando Jesus morreu por você e por mim. Uau! Fim, até aqui, agora basta, isso termina. Estão comigo? Quero compartilhar com vocês o que Deus fez por nós. Esta palavra ela vem de encontro com aqueles que estão procurando o tê-los de Deus. Aqueles que estão buscando o fim de algo, o basta, o término, o limite. Ou seja, daqui em diante não quero mais isso na minha vida. Esta palavra vem com este cunho. E a grande notícia é que Deus fez isso propositalmente, pensando em quem? Em nós, pensando em você, pensando em mim, por causa do grande amor dele por nós. Deus fez isso intencionalmente, por causa do grande amor dele por nós. Ele decidiu colocar um limite no sofrimento, na dor, no aprisionamento, na amordaça, nas cadeias, nos sentimentos de menos-valias, ou impotência, impossibilidade, incapacidade. Ele decidiu fazer isso por amor a nós. E Ele fez isso por causa do seu grande amor. Deus me ama demais. Deus me ama demais. Você pode dizer isso comigo? Deus nos ama demais. Você pode dizer isso com mais fé? Deus nos ama demais. Diga assim: Deus me ama demais. É verdade, pastor? Diga isso. É verdade, pastor? Deus me ama demais. E nós não podemos desprezar esse amor, desdenhar, fazer pouco caso.
sermos indiferentes. Ele me ama, então Ele que me aguente. Não podemos desprezar esse amor. Então, quando Ele fez a sua obra, Ele estabeleceu o telos. E Ele está dizendo assim: é o limite até onde isso vai ser na tua vida. Deus está dizendo hoje para você, para mim, Deus está dizendo isso hoje para pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, se é que estamos passando. Deus está dizendo, é o limite até onde isso deve ser na tua vida. É o fim da fase, é o fim desse estado, é o fim dessa situação. Deus está dizendo isso hoje. Eu fiquei me segurando para ministrar sobre isso. E pasmem, o que nós precisamos fazer? Nada de extraordinário. Não precisa fazer nada de extraordinário para receber tudo que Ele já estabeleceu. O telos, o limite dEle, aquilo que Ele trouxe para nós, o fim da fase, o fim das crises. É de graça. Basta alguém aceitar, receber, é dizer para Ele: eu quero. É tão simples assim. É tão simples. Outro dia, 20 anos atrás. Um dia atrás. Veio um camarada lá em casa e disse isso: Jesus, Riva, te ama e Ele quer mudar a história da tua vida. Alguém diria assim: quem tu pensa que tu é para vir falar de que eu preciso de mudança na minha vida? Quem tu pensa que tu é? Mas ele disse: não, Jesus, Ele quer mudar. E eu disse: sério? Realmente Jesus quer mudar a minha vida? Eu disse: eu quero. Eu na verdade precisava. Eu estava necessitado. Era urgente, eu precisava demais, 28 anos de idade, um guri, eu precisava demais de uma interferência, de um ponto, de um limite, de um basta, de um novo começo, de uma nova história, eu precisava. E ele disse para mim: Jesus quer fazer isso. Eu disse: cara, é sério que você está falando? E eu disse: eu quero, o que é que eu devo fazer? É bem simples assim. Ele estabeleceu isso e é de graça. É só alguém falar: eu quero, eu preciso, eu creio. Meu Deus, é bem simples assim. Sim, bem simples assim. Vejamos em Efésios 2, vamos contextualizar isso. Efésios 2:8. Efésios 2:8, o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Éfeso, ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. E eu quero me ater só a essa palavra aqui, porque é um benefício, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Eu disse que quando alguém quer experimentar os limites de Deus, que Deus venha e faça isso, eu disse que é simples, é bem simples, é crer, é dizer: eu quero, estou disposto a isto. Então, quando Paulo escreve aqui, dizendo que isso é de graça, é de presente, é para quem crê, para que ninguém
porque é um dom, é um presente de Deus, Paulo está falando sobre salvação. E veja qual é o pensamento e o propósito de Deus quando ele diz ser salvo. E essa palavra sozo, ela é ampla, ela é muito profunda, ela é extensa, mas eu tirei aqui algumas ressalvas, ou seja, algumas exemplificações ou exemplos do que é que Paulo ou do que é que Deus está falando quando ele fala sobre ser salvo. Então ele diz: isto vai acontecer porque é de graça, porque isso vem porque alguém acredita e quer, porque é um presente. Então ele está dizendo: vocês serão salvos. Salvos então significa resguardado. Ele diz livre do perigo. Quando ele fala sobre ser salvo, ele está dizendo: você vai ser resguardado do perigo, você vai ser livre da destruição, você será livre de sanções, você será livre de punições, você será livre de sentenças, de juízos, você será livre de sofrimentos. Uau! Sim! Então Deus está dizendo: eu vim para colocar um limite. Vai parar a sanção, vai parar o sofrimento, vai parar a penalidade, você será guardado, você será livre do perigo, livre da destruição, livre. Amém? Uau! Passamos por uma situação dessas no meu trabalho. Obrigado. E o mesmo homem que esteve lá em casa para falar de Jesus para mim, passamos por uma fase de um julgamento no meu trabalho. Vamos à justiça. E esse meu colega que já tinha falado de Jesus para mim, ele disse assim: Riva, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, não há julgamento, não há sofrimento, não há pena para aqueles que estão em Cristo. E eu tomei posse daquela palavra. Só que o cenário, a situação lá era cavernosa, era terrível o cenário lá da promotoria, da maneira como foi preparado o processo de julgamento. E eu comecei a declarar: não há condenação para os que estão em Cristo, não há condenação. Eu poderia sofrer um processo de coautoria. Quem entende o meio jurídico sabe do que eu estou falando. Coautor é participante. E eu comecei a declarar: aquele que está em Cristo não há condenação, aquele que está em Cristo não há condenação, não há condenação, não há punição, não há sofrimento, não há pena. Claro que eu não estava envolvido na ocorrência. Primeiros dias de processo, o meu nome foi tirado. Foi tirado. Mas poderia ter entrado por coautoria. Mas a palavra me diz, Deus me garante, que seremos salvos, que é um dom, que é um presente. É claro que eu passei poucas e boas alguns dias. Como vai ficar esse processo? E o que geralmente acontece conosco? Geralmente a nossa consciência nos acusa ou eventualmente nos aponta para sanções e sofrimentos. Geralmente quando estamos passando por períodos assim, coisas difíceis, tipo assim, isso não acaba, isso não termina, meu Deus, que sofrimento. Geralmente a nossa mente, ela corrobora, ela fica nos sabotando, e geralmente a nossa consciência nos acusa, ela nos aponta sanções e sofrimentos. Eu estou passando isso porque eu acho que isso aqui deve ser alguma coisa que eu tenho que pagar. Então a nossa consciência aponta para as penalidades. Como é que Deus pensa? Porque Ele veio justamente para fazer isto. Então aquele que está em Cristo, não há condenação. Amém? Lembra, estar em Cristo, estar com Ele, ter uma vida com Ele. E aí, se surgir alguma coisa, será salvo. Vamos a outro exemplo.
Meu Deus, e o horário está passando. 1 João 3,8, a segunda parte. Segunda parte de João, 1 João 3,8. Eu quero dar destaque para, depois do ponto. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Embora o versículo seja mais, e você já leu o que está escrito ali. Do que é que Deus está falando, ou o discípulo João, que Deus veio em socorro para nos livrar, nos manter guardados, nos manter livres do perigo, livres de sofrimento. E não só isso, ainda veio para, escute, veio para destruir. Ele veio então colocar o telos, o limite, aonde ele veio para destruir as obras do maligno, empoderar uma pessoa, para que então agora, por causa do ponto, do limite que Deus trouxe, Ele empodera essa pessoa a resistir o diabo, resistir à tentação, e ainda suportar isso. Tiago 4,7, se eu não me engano, diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uau! Sujeitai-vos a Deus, resiste o maligno, e ele te deixará. Então ele veio para destruir. Uau! Deus conspira em nosso favor? Muito. Vejamos um outro texto, Mateus 11. Mateus 11, 28, quando diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É um texto muito conhecido, só que tem algo extraordinário aqui em Mateus 11, 28, que analisando no Strong, quando diz ali, eu lhes darei descanso, ou quando diz, eu vos aliviarei, pensa comigo. Então Jesus disse, eu vim para que vocês, todos vocês que estão cansados e oprimidos, cansado, tenta imaginar uma pessoa que está dizendo, minha vida, ela é cansativa, a minha vida é pesada, a minha vida é um pesar, é um peso a minha vida eu amo Jesus, eu estou na igreja, estou fazendo as coisas de Deus, mas mesmo assim eu me sinto sobrecarregado, oprimido, cansado, e me parece que é muito pouco, quando o mestre diz, venham e eu darei descanso. Qual é que é a cadeira então que eu sento para descansar? Qual é que negócio é esse de ficar aliviado? É o que está falando o texto, amém? Amém ou não amém? É o que diz o texto, ele diz, mas do que estou falando, que Deus corrobora conosco, Ele conspira ao meu favor, Ele tem um telos, Ele tem um limite, Ele tem algo, e aqui também tem algo revelador e muito importante para nós, de que esta palavra, quando fala em descanso, alívio, eu disse, parece tão pouco que Jesus veio fazer, trazer alívio e descanso, mas eu fui procurar, essa expressão aqui no grego é anapauo, e essa expressão, ela é muito mais profunda, mais ampla, muito melhor, uma envergadura muito maior, de que quando Jesus está dizendo, venham, está cansado, está sobrecarregado, vem, e a expressão correta é esta, vem que eu vou repor as tuas energias, vem que eu vou te fortalecer, vem porque eu vou te tornar forte, vem porque eu vou te reanimar. Essa é a expressão exata, anapau. Então quando ele diz, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e quando ele está falando de alívio, não está falando tirar um pouco o peso, ele está dizendo, vem,
Porque o que eu vou fazer na tua vida, o que eu vou fazer em ti, é o limite, vai chegar até ali, e quando tu vier, tu vai ser forte, você vai ser contundente, você vai ser determinado. É disso que Jesus está falando. Deus na verdade não está falando só. E outra coisa, se alguém vier falar para ti, olha, eu quero fazer alguma coisa por você, me deixa te ajudar, me deixa matar esse gigante para ti, eu tenho certeza que tem pessoas aqui dentro, que elas diriam, não, pastor, me deixa eu matar os meus gigantes. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui dentro, se você tentar ajudar elas a fazer algo para que a vida delas melhore, elas vão dizer, não, espera um pouquinho, vai cuidar do teu. É disso que estamos falando. Nós não queremos que as pessoas façam as coisas por nós. Você gosta disso? Vai lá e deixa que eu faço para ti, deixa que eu pego, deixa que eu solto. Não, nós não gostamos disso, ninguém gosta disso. E quando fala de alívio, de dar uma aliviada, tipo assim, relaxa, fica à vontade, fica em stand-by, também não é disso. E na verdade é justamente o contrário. Veio para nos empoderar. Amém? Veio para nos fortalecer. Veio para gerar algo em nós. Bom, aqui é o limite, até aqui você era assim, até aqui isso era assim na tua vida, até aqui isso é assim, e a partir de hoje, saiba, você é forte, você consegue, você é capaz. Outro dia eu fiz uma experiência com o Davi. Quem conhece o Davi, 1,90 m quase 90, ficamos 8 horas aqui, debaixo do mau tempo, passou uma tarde toda carregando saco de cimento de 20 quilos, chegou no final do dia, estava quebrado, pai, dói tudo, inclusive tudo dói. Deus disse, tu vai fazer o que agora? Eu vou para casa tomar um banho e vou dormir. Negativo. Tu não tem treino de futebol? Tenho. Então vai direto para o jogo, nem come nada e dá o teu melhor lá. Chegou em casa de noite, e aí como é que foi o treino? Meu melhor jogo, a minha melhor performance, foi o meu melhor momento. Pai, eu nunca joguei tanto, nunca corri tanto, eu comi a bola. Isso é, não era, tu não queria dormir? Porque eu disse para ele, ontem, eu queria deixar, eu queria largar isso, eu queria desistir, eu não queria mais fazer isso, estava cansativo, estava puxado para mim também, meu corpo dizia, vamos embora, meu corpo dizia, o que é isso, para que fazer isso, para que isso, meu corpo gritava, e eu dizia negativo. Passei por essa experiência no dia anterior, no dia posterior eu disse para o meu filho, tu tem mais 40%, vai, que vai dar certo. Sério? Vê-los, alívio, que na verdade é empoderamento. O que Jesus estava dizendo, vem até mim, porque chegou o limite da fraqueza, da limitação, chegou o limite das impossibilidades. Amém? Amém ou amém? Chegou o limite, chegou o fim, agora é o tempo de ser forte, de ser fortalecido, é um tempo de recompor as energias, é o tempo de se reanimar. Amém? Não é assim na vida de um crente animado, cheio do Espírito Santo. A mensagem vem com esse intuito, com esse propósito, tê-los. É o ponto, o limite,
no qual algo deixa de ser. É o fim de um estado. Sabe, muitas pessoas, muitos líderes, muitos discípulos, muitos irmãos, muitas pessoas, elas estão vindo até Jesus, e elas estão dizendo isso para Ele: eu quero, eu preciso, eu estou precisando disso na minha vida. É chegado o tempo, vem com o teu limite, vem com a tua energia, com a tua força, vem com o teu poder. Algumas pessoas não estão dizendo mais: ai, que vida, que coisa, minha vida. Elas estão ousadas, elas estão declarando: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Em Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores. Se Deus é por mim, o que será contra mim? Por um caminho o inimigo vier, por 7 ele fugirá de mim. E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não, será forte. Amém? Amém ou não amém? Muitas pessoas na sociedade estão vindo até Jesus dizendo para Ele: eu quero. Muitas pessoas da alta sociedade estão vindo até Jesus dizendo: eu quero. Se Jesus tem, eu quero. Algumas pessoas estão vindo até Jesus dizendo: eu quero a minha vida de volta. Eu perdi a minha vida, eu botei a minha vida fora. Eu desperdicei anos da minha vida, eu botei a minha vida fora. E elas estão vindo até Jesus dizendo para Ele: Senhor, eu quero a minha vida de volta, eu quero a minha família de volta, eu quero os meus sonhos de volta, eu quero essas coisas de volta. Então Jesus vem justamente com esse intuito: tê-los, é o limite, basta. Alguns líderes estão dizendo: até aqui eu era incrédulo, até aqui eu tinha medo, até aqui eu me sentia incapaz, até aqui eu não vencia, eu não crescia, eu não era vencedor até aqui, mas hoje, a partir de hoje, tê-los, limites. Senhor, eu vim para colocar um limite, porque até aqui, esta área da minha vida eu era fraco, mas a partir de hoje, eu quero ser forte. Alguns estão dizendo: eu quero mais fé. Jesus, aumenta a minha fé, aumenta a minha capacidade de resistir ao pecado. Alguns estão dizendo: Jesus, eu tinha um limite na minha vida, havia um limite, mas era um limite meu, e eu quero que tu coloque o teu, porque o teu, se tu colocar o teu limite, o teu ponto, eu sei que vai mudar, porque eu já disse muitas vezes para mim: eu vou colocar um limite e um ponto final nisso, nesta área da minha vida, e nunca conseguiu. E Deus está dizendo hoje: deixa eu colocar isso para você, deixa eu te ajudar, deixa que eu quero fazer. Alguns estavam dizendo: eu quero mais paixão pelo reino, eu sempre disse: eu quero mais do reino, eu quero mais do reino, eu nunca consegui. Eu disse que eu faria isso, eu pararia com isto e aquilo, eu seria mais voltado para o reino. Hoje você pode dizer para Jesus: coloca o teu limite para que eu me volte mais para o reino, para que eu seja mais ativo no reino. Alguns estão dizendo: Jesus, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. E eu sempre me determinei para isso, eu sempre me determinei para ser mais cheio do Espírito Santo, cada vez mais cheio. Eu me determinei tantas vezes, mas eu não conseguia. Então, Senhor, hoje coloca o teu limite para que a partir de hoje, pelo teu limite, pelo teu agir, pelo teu poder, eu consiga ser um homem, uma pessoa de que continuamente seja cheio do Espírito Santo. Eu quero ser assim. Eu quero finalizar usando alguns exemplos. A mulher que estava no poço de Jacó, havia um período na história da vida dessa mulher. Jesus conversou com ela e Jesus colocou o limite. Até ali ela era uma mulher que já tinha 5 esposos. Até aquela conversa, a mulher, ela teve 5 homens.
e o cesto não era dela. E aí Jesus colocou um limite. Até ali a vida dela era assim. Depois, nunca mais ela foi assim. Gideão, um homem valente, trabalhava, corria para fazer algumas coisas, proteger a sua plantação e a sua colheita. Ele era limitado. Ele chegava até ali e era o máximo que ele podia fazer. E Deus queria gerar nele algo maior, colocar o limite dele, o limite de Deus. Então, tu tinha um limite? Isso te trancava? Tu só ia até aqui? Bom, vamos acabar com isso. Agora eu vou te empoderar. Agora você vai fazer coisas que você nem imaginava. Você trabalhava para cuidar daquilo que você estava plantando e colhendo? Uau! Agora você vai ser capaz de fazer por toda a tua gente, por todo o teu povo, por toda a tua família. Agora você vai conseguir fazer, não somente por você. E assim tem tantas outras ilustrações da palavra de Deus que falam sobre a interferência de Deus, o fim de uma era, o fim de uma fase, para o começo de algo. Quantas pessoas enfermas foram curadas por Jesus? Quantas pessoas que estavam endemoniadas foram curadas, libertadas por Jesus? Quantas pessoas que eram incrédulas, que tinham um coração averso a Deus, chegou o limite, chegou o fim. Até então você servia o diabo, e agora você vai servir a mim. Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Agora tu serás um outro homem. Tu levarás o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Uau! Eu vejo Saulos aqui hoje. Eu vejo Paulos aqui hoje, onde Deus está dizendo: estou mudando isso. Estou colocando algo novo. Você vai levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Tem pessoas que estão aqui hoje que estas coisas vão acontecer na vida delas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu preciso concluir do que estávamos falando. Geralmente quando algo está acontecendo em nossas vidas, ou estamos fazendo algo, a gente diz: nossa, não vejo a hora disso passar e terminar. Bom, Jesus veio para dar o fim. Para dar o fim nisso. E para restabelecer um novo tempo. Feche os teus olhos. Para estabelecer um novo tempo. Eu disse que Deus conspira ao nosso favor. Deus conspira ao teu favor. Conspira para o teu bem. Deus conspira ao teu favor. Deixe os teus olhos fechados. Gostaria que você orasse um momento ao Senhor. E depois a gente vai tomar os dízimos e as ofertas. Eu queria que você tivesse um momento de oração, de buscar a presença do Senhor. O que você recebeu hoje do Senhor? O que você recebeu? O que você recebeu dessa palavra hoje? O que o Espírito Santo falou? O que você lembrou? O que você pensou? O que foi que marcou o teu coração? Reporte isso para o Senhor. Fale isso com o Senhor agora. Essa mensagem teve um propósito, teve um objetivo, teve um cunho. Assim como a palavra de Deus diz: a minha palavra não tornará vazia. Ela fará o que me agrada. E assim como a chuva que cai do céu, vem sobre a terra para dar vida à semente.
Vai orando ao Senhor. Você gostaria de falar para o Senhor, para que haja um limite, um fim em algo na tua vida? Enfermidade? Insanidade? Devaneios? Loucuras? Esquisitices? Se tem nome, fale para Ele. Se tem nome, nomeie isso. E eu creio que realmente nunca mais a tua vida será a mesma. Tudo que tem nome pode ser nomeado. Então diga isso para o Senhor. Eu quero colocar isto aqui. Eu tenho procurado na minha casa, eu tenho procurado na minha família, talentos, ministério, dom, empresas, empreendimentos, negócios, questões familiares, questões judiciais, saúde, vícios, traumas. Mentiras, pecados, enganos. Você pode falar isso para o Senhor, diga isso para Jesus: Senhor, eu realmente quero isso, eu quero, eu preciso. Aproveite esse momento, querido, para reportar isso para Deus, porque em virtude desse comportamento, alguns sussurros não vão mais acontecer, alguns gemidos inexplicáveis aí do coração não vão surgir mais, tipo: nossa, que vida, por que a minha vida é assim? Por que eu sou assim? Por que isso está assim? Aproveite esse momento para apresentar isso para o Pai. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena. Não é sempre que nós temos um momento como esse na igreja. Não é sempre que nós temos um momento como esse, de nós colocarmos o nosso coração diante de Jesus no final de um culto. Não é sempre que fazemos isso, de conseguirmos ser abertos e transparentes com o Senhor. Então aproveite esse momento. Esse é o teu momento. E eu disse que Deus hoje, Ele vai fazer isso, Ele vai mudar a história de pessoas aqui. Aliás, já mudou, porque corações que estão aqui já decidiram isso, já buscaram a Deus, já disseram no seu secreto: Deus, eu quero isso para mim, eu preciso disso. Assim vai ser na minha vida, vai ser o fim, é o limite, chegou no limite, a partir de hoje vai ser diferente. Eu vou ser diferente, as coisas vão ser diferentes, eu vou ser um outro homem, eu serei uma outra pessoa, eu serei um outro indivíduo, eu serei um outro indivíduo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo que vimos, pelo que ouvimos, pelo que tu nos disseste. Ainda, Senhor, nesse momento, venha falando com o nosso coração, venha falando com o nosso interior, com o que somos. Tua palavra nos diz, o salmista diz assim: Senhor, quem me convencerá do erro que eu não vejo? Senhor, quem vai me convencer do pecado que eu não consigo enxergar em mim? Senhor, quem pode me convencer do pecado que eu não reconheço, que eu não vejo? Somente o Senhor. Então, Senhor, trabalhe em nós, trabalhe em nosso ser, abre os nossos olhos, para que nós possamos ver o que não víamos, para que possamos perceber o que não percebíamos, as arestas do nosso coração,
para que sejamos mais do que vencedores, para que sejamos bem-aventurados, em nome de Jesus. Ministra os seus filhos, libera poder e dunamis sobre cada um deles, em nome de Jesus, para que esta palavra não torne vazia, para que os frutos desta mensagem sejam gerados, que venham frutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos nos preparar e trazer ao Senhor as nossas ofertas. Te prepara aí, trazer uma oferta ao Senhor, trazer o teu dízimo, embora não estamos em tempo de dízimo, mas se alguém tem o dízimo para trazer, por favor, prepara aí a tua oferta. Provérbios 3:9 fala sobre isso. Honre o Senhor com as tuas primícias, honre o Senhor com as tuas ofertas, e os teus celeiros transbordarão. Uma outra notícia, e quero terminar, nós teremos um encontro com Deus final de semana agora. Então estejam em oração, estejam em jejum pelo encontro. Vai ser algo extraordinário. Te prepara, tanto quem vai fazer o encontro, ou quem vai servir no encontro. Te prepara, meu irmão. Vai ser um negócio extraordinário o encontro com Deus final de semana. Então, por favor, eu quero te convidar, traga com alegria o Senhor a tua oferta, traga com alegria o Senhor o teu dízimo. Levanta a tua oferta para cima. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eis aí sementes, eis aí fé. Então, Pai, faz com que a tua palavra se cumpra. A tua palavra nunca falha, e ela não falhará hoje e nunca. Então, sobre cada semente que está sendo lançada agora, cada voto, cada pedido, tudo aquilo, Senhor, que está sendo expressado agora, através dos teus filhos, pela sua oferta, abençoa, repreende o maligno, abre as portas, traz cura, traz libertação, traz provisão, surpreende aos teus filhos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Traga com alegria, Senhor, traga ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma semana abençoada, graça e paz a todos. Estejamos em oração nessa semana pelo encontro, estejamos envolvidos com as nossas células. As nossas células estão prosperando, estamos crescendo, estamos transbordando, estamos multiplicando com as nossas células.